Muito bem. Tu vai conhecer agora o mistério que está assombrando uma cidade. Na época, um casamento e um final trágico. Os convidados que tinham ido neste casamento, na volta, o caminhão acabou despencando e todos morreram. Vozes, aparições, tudo isso agora no nosso balanço geral. Balança. 20 de julho de 1946. Um dia que mudou para sempre a vida e a história dos moradores desta cidade aqui, Geraldo, Espírito Santo do Pinhal. Tudo começou nesta igreja. Um casamento acontecia entre o Zé Matias e a Benedita. Esse casal saiu da igreja, chovia muito. A chuva era torrencial aqui nessa praça. Mesmo assim, o casal decidiu comemorar a união, comemorar o casamento. Eles alugaram um caminhão e chamaram todos os 31 convidados para ir para uma festa em um sítio. Colocaram todos no caminhão. O caminhão ficou parado ali mais ou menos próximo ao ponto de táxi, nessa altura da praça. Depois disso, quem sobreviveu à tragédia conta a história hoje para os moradores. Foi triste, viu? A minha investigação começa aqui em São João da Boa Vista, uma cidade a mais ou menos 100 quilômetros de Espírito Santo do Pinhal. Exatamente no jornal O Município. Esse jornal aqui, que ainda funciona na cidade, na época era o único jornal da região. E o único também que noticiou aquele acidente terrível que aconteceu em 1946. Vamos entrar? Vou procurar aqui nos arquivos se eu encontro alguma pista. Eu já combinei aqui com o editor-chefe, o Reinaldo, que já está aqui com esses arquivos enormes, para a gente tentar encontrar o jornal da época, né, Reinaldo? Será que a gente vai conseguir? Porque é muita coisa aqui. O jornal existe desde quanto tempo? Na verdade, o jornal existe desde 1906. Ele tem 107 anos, que completamos agora, no dia 3 de março. E desde 1906 nós temos todos os arquivos do jornal. Todo mundo que escreve livro nessa região, o maior arquivo de pesquisa é aqui no Jornal Município. Tem que preservar todas as edições. E é na região inteira, então isso engloba Espírito Santo do Pinhal, provavelmente. Com certeza. Tudo que acontecia na época nessa sub-região, o município registrava. Era um dos únicos periódicos da época e tem tudo. Com certeza algum registro nós vamos achar aqui. 24 de julho. É a data posterior ao acidente, onde tem a edição. Uma quarta-feira, 24 de julho de 1946, na capa do município daquela edição, ele vem fazer uma menção a esse acidente. Então, além de noticiar que morreram mais de 10 pessoas, eles ainda fazem uma crítica em relação ao poder público da época, das estradas nas situações ruins que se encontravam. No jornal encontra os nomes das vítimas. Chegou até o seu Pedro, um dos parentes de um rapaz que morreu no acidente. Geraldo, através daqueles relatos nos jornais, nós identificamos alguns parentes das vítimas. O Cabral é assessor aqui da prefeitura, ele nos ajudou com isso. E esse aqui é o seu Pedro, um dos parentes de uma das vítimas, né, seu Pedro? Conta pra gente, parente de quem? Eu sou sobrinho do Nésio Del Vecchio. Do Nésio Del Vecchio, uma das vítimas desse acidente. Já eu vou contar para vocês de casa que acidente que foi esse que mudou a história dessa cidade. Um acidente terrível, né, seu Pedro? Na época foi um acidente violento. Eu acho que quem pode contar melhor pra gente, o Cabral até me indicou, é aquele senhor sentado ali. O nome dele é seu Otávio. Eu já volto para conversar melhor com vocês. Eu vou conversar com o seu Otávio porque ele presenciou o acidente. Ele também era motorista de caminhão na época. Ele fazia essa espécie de carreto de pessoas para festas de casamento, comemorações. O seu Otávio, ele está aqui. Eu vou conversar com ele porque ele se lembra com detalhes do acidente da famosa Ponte do Desastre. Quando eu vinha voltando, eu vi um movimento no barranco, perto da ponte. Eu vi um movimento de início e eu não prestei muita atenção, mas depois eu vi que era pessoas que estavam saindo e comecei a ouvir a gritaria de socorro, essa história toda. Então eu toquei o meu caminhão um pouco para frente, porque o rapaz que estava saindo era o noivo e falou para mim, caiu o caminhão do casamento, caiu no rio.
Aí eu toquei em cima da ponte, abri a guarda da carroceria do meu caminhão, amarrei uma corda e desci em cima do caminhão tombado. Eu dei uma mão, ajudei. Mas o noivo me obrigou a ir para o lugar do casamento. Ao invés de eu vir para o hospital com o caminhão cheio de feridos, que estava no meu caminhão, tá tudo os feridos, mortos em cima do meu caminhão. Em vez de eu vir para cá, eu errei. Errei por ele ter me forçado a ir lá onde estava a festa do casamento, que ele falou que era mais perto. Muito bem, então eu fui. Ao chegar lá, eu fui festejado, com flores, arroz, essa coisa toda. Aí eu gritei, calma gente, não sou eu o caminhão do casamento não. Vocês estão enganados, eu estou dando uma mão aí que aconteceu um acidente. O caminhão do casamento caiu no rio. A gente ouviu um relato, então, de uma pessoa que presenciou, momentos depois do acidente, aquela situação de pânico, de terror, de mortos, de feridos. Eu sigo agora com o seu Pedro, com o Cabral também. Vem aqui, Cabral. Nós vamos seguir para o local do acidente, a ponte do desastre. Vamos mostrar para você, telespectador do Balanço Geral, o que acontece nessa ponte. Porque parece que as coisas não estão tão quietas por lá, né, seu Pedro? Não, dizem a história, tem assombração, tem não sei o quê, mas eu passo todo dia lá, nunca vi nada, mas tem relatos de moribundo em cima de pescador sendo atirado do outro lado do rio, outros se perderam no mato. São a história que o povo contam por lá. Vamos averiguar isso de perto, então, com os nossos próprios olhos. Vamos lá? Vamos lá, seu Pedro. Vamos lá, Cabral. Geraldo, eu acabo de chegar no local do acidente, acompanhada pelo Pedro e pelo Cabral. Essa aqui é uma outra ponte que foi construída tempos depois, mas a situação dela não é muito diferente. Vamos olhar aqui. Segundo o seu Pedro, o que aconteceu aqui, seu Pedro, nessa ponte? Foi aonde o carro perdeu a direção e caiu. Isso recentemente, né? Um outro veículo. Aí foi o cara que estava meio alcoolizado, ele perdeu o freio, entrou de ré aí e bateu aí. Tá certo. Vamos se aproximar aqui, por favor, Cabral, pra gente mostrar pro telespectador do Balanço Geral onde ocorreu exatamente esse acidente na ponte dos desastres. Essa não é a ponte do desastre. A ponte, ela era exatamente ali onde estão aqueles bambus aqui, alguns metros de distância. Ela não existe mais. A rodovia também, que dava acesso à ponte, não existe mais. Foi construída uma outra paralela. A ponte era ali. E aqui, Cabral, chega aqui mais perto pra gente conversar. Aqui, Cabral, nesse rio, algumas coisas acontecem depois desse acidente. O que as pessoas da cidade comentam? O seu Pedro já deu uma introdução aí pra gente, mas o que acontece aqui? Olha, aqui acontece coisas que eu, pelo menos, não quero ver. Aqui tem um pessoal que vai vir pescar à noite aí, leva a tapa na cabeça. Tem gente que fala que umas forças meio estranhas jogam eles pra dentro do rio. Eu não quero ver, não. Mas aqui acontece muita coisa feia mesmo. Muita gente entra no meio do mato, não consegue sair. O negócio é feio, o trem é feio. O que as pessoas dizem que escutam aqui nessa região? Escutam umas vozes aí, né? Não sei se é do povo que morreu aí. E o Pedrinho é bem mais velho que nós, que já sabe, né, Pedro? O que já escutaram aqui, seu Pedro? Conta pra gente. Não, escuta choro, escuta grito. É que as pessoas contam. Eu tenho passado muito aqui, nunca vi nada. Mas dizem que vê choro, vê grito, é coisas que eu ouço contar. Do lado da ponte do desastre, que não existe mais, existe uma homenagem para as vítimas desse terrível acidente. Eu vou mostrar aqui. Existe uma cruz de madeira, construída aqui do lado da ponte, com os nomes das vítimas. Eu vou tentar chegar lá perto, o acesso é bem difícil aqui, Geraldo, mas eu acho que a gente consegue passar. Isso aqui não era assim na época do acidente, era bem diferente, assim, tinha uma estrutura muito melhor. Hoje o mato tomou conta de tudo, né, seu Pedro? Aí era estrada. Aqui era estrada, não tinha esse mato. Cabral, por favor. Vou chegando mais próxima aqui, pra gente ver o que acontece perto dessa cruz.
Aqui nesse local onde nós estamos, Geraldo, era a estrada. A estrada passava para cá, entrava aqui no mato e atravessava o riacho. Aqui nós temos uma lista com as 11 vítimas. A todos o nosso peito de saudade, a nossa eterna amizade, 20/7/1946. Seu Pedro, o senhor tem um parente que faleceu nesse acidente, né? Seu tio, quem é seu tio aqui? Meu tio é o Nésio Delvecchio, esse aqui. Nésio Delvecchio ali. Ele faleceu com 19 anos de idade, era um dos convidados do casamento. Chegou a conhecer seu tio, seu Pedro? Não, eu não era vivo, eu não tinha nascido ainda. Eu nasci 4 anos depois. Mas sua mãe provavelmente contou essa história para você. Contava sempre essa história. E inclusive um amigo do meu tio que esteve junto, dizem que provavelmente meu tio foi enterrado vivo, porque na hora da sepultura jorrou sangue do caixão. Mais uma outra história envolvendo esse caso, então. Então dizem que seu tio foi enterrado vivo, seu Pedro. Segundo um irmão desse que nós vamos investigar, vamos entrevistar agora, que me contou essa história. Que ele não era mais ou menos a mesma idade, ele me contava isso, que ele tinha certeza e achava que meu tio tinha sido enterrado vivo. O mato está muito fechado, o acesso é muito difícil. Aqui onde existia a estrada foi tomado por árvores, por muito mato. Logicamente o local está muito abandonado. O seu Pedro, ele está tentando chegar, está tentando romper o mato ali na frente. Mas, seu Pedro, a gente está chegando bem próximo aqui do riacho, que a ponte cobria. O caminho é muito difícil mesmo, o mato cobrindo tudo. A gente não tem muito onde se segurar aqui. Inclusive, aqui a terra ela tá meio fofa também, deve ter chovido, tá bastante complicado. Mas aqui a gente consegue ter uma ideia, de como era esse local. Era exatamente em cima desse riacho que a ponte passava. Aqui, esse caminho por onde nós andamos, era por onde passava a estrada por onde veio o caminhão, que infelizmente não fez a curva. A gente vai chegando mais próximo aqui, Cabral. Vou mostrar ali embaixo. A gente consegue enxergar já daqui o local onde os pescadores costumam ficar. É ali mesmo, né, Cabral? A ponte ela passava por aqui. Ali a gente observa a outra ponte onde nós estávamos. E aqui passava a ponte do desastre. Seu Pedro, como é que ficou o cenário do acidente, segundo descreveram para o senhor, nesse local? Hoje está muito modificado. Era o alicerce lá e a ponte e uma pedra grande no meio do rio lá. E é onde o caminhão errou a ponte, tombou, batendo com a cabine do lado do motorista na pedra, onde o motorista veio a falecer. E a noiva sobreviveu porque o lado dela não amassou. E os demais foram arremessados do caminhão, uns caiu fora do rio, sobreviveram, e os que caçaram, a carroceria caçou, uns morreram afogados e outros não bateram na pedra. Então o cenário hoje é completamente diferente daquele, que era uma única pedra no meio do rio aí, ó, grande. Mas existem muitos vestígios ainda, né? A ponte, aquele paredão que a gente vê ali, vamos ver se dá pra gente mostrar isso. Esse paredão era a antiga ponte, né? Antiga ponte, esse paredão, e o de cá tá deteriorado, aí, que você vê que ele desmanchou um pedaço, a enchente tirou por causa da força da água. Mas aquele lá conserva quase que inteiro, ó lá. Agora, Cabral, era uma estrada perigosa, pelo que as pessoas contam? Ah, na época era perigoso, né? Porque era uma descida brava, né? E acho que naquela época, não sei se perdeu o freio ou não, então o negócio foi feio, né? O negócio foi feio. Vocês viram que quando nós descemos aqui, a estrada hoje tá de um jeito, mas mesmo assim a descida é brava. Por que as pessoas, elas nos falam que escutam vozes, lamentações, choros, intervenções, empurrões? Tudo isso acontece aqui. A gente vai continuar investigando esse fato, né, Cabral? E vamos para um local conversar com o senhor. Como o Pedro havia me dito, é o seu Nelo. Ele era um dos passageiros desse caminhão e ele viu todo esse cenário de terror. A gente vai para lá agora, né? Vamos para lá. No caminho pela estrada de terra, passamos em frente à casa da noiva. Aqui tudo estava preparado para a festa de casamento, à espera dos noivos e convidados.
que nunca chegaram. Esse aqui é o sítio do seu Nelo, uma das pessoas que estava no caminhão, um dos sobreviventes daquele terrível acidente. O seu Pedro e o Cabral estão me esperando ali no carro e eu vim conversar aqui com o seu Nelo, que tem 87 anos, está aí com a mão no batente, trabalhando, né? Dá licença, seu Nelo. Vou sentar aqui do lado do senhor. Tudo bem? Tudo bem. E o caminhão, o motorista entrou fora, meio fora da ponte, tão bom mesmo, né? Ele entrou fora. A ponte era ruim também. Essa que tem agora. E a ponte era estreitinha, e era noite, e ele entrou fora da ponte, tão bom mesmo. E que cena que a gente pode descrever dentro do riacho, onde o caminhão caiu? O que o senhor viu ali acontecer? Pessoas ensanguentadas, gritos de socorro? Eu fiquei meio desnorteado assim, saí de lá e peguei e vim embora. O senhor ficou perdido, não teve reação de ajudar ali na hora? Eu tinha um machucado na cabeça aqui, ó, que atrapalhou eu. Aí peguei e vim embora. Tava tudo gritando lá de dor, né? Gente que machucou. Tinha um homem lá que o caminhão pegou nele assim, ó. Espremeu ele entre a pedra e o caminhão. Foi triste, viu? 11 pessoas mortas. Geraldo, hoje nós encontramos recortes de jornais daquela época. Encontramos pessoas que estavam no momento do acidente, parentes das vítimas. Fomos até o local dos fatos, ouvimos histórias. Mas e as assombrações que dizem que existem naquele lugar? E as vozes? Eu ouvi muita gente dizer que já ouviu, que conhece quem já ouviu. Agora, eu tenho uma pessoa aqui que eu acho que vai revelar muita coisa pra gente, que é o seu Mané. O seu Mané, ele mora aqui no centro da cidade, por isso que a gente voltou aqui pro centro da cidade. E o seu Mané, ele estava no momento em que um amigo dele, pescador também, é pescador, né, seu Mané? Sim. Um amigo dele, pescador, sofreu uma intervenção, provavelmente do além. Eu vou sentar aqui do lado do senhor, o senhor me contar essa história. É uma história que o senhor conta com tanta convicção aqui para os amigos todos dessa cidade, Espírito Santo do Pinhal. Você é pescador. Estava o senhor e um amigo do senhor, esse amigo que já faleceu. O que aconteceu naquela ponte, naquele riacho? Olha, eu estava aproximadamente da ponte, mais ou menos 1 quilômetro longe da ponte, certo? Aí nós estávamos pescando, nós estávamos em 4 colegas. E estava pescando, e esse colega meu, cada um pegava um ponto para pescar, né? Eu estava uns 50 metros longe desse colega meu. Quando ele chegou perto de mim, eu estava sentado, aí ele chegou muito encolhido, com medo, bastante nervoso, sabe? E disse que tinha levado um tapa na cabeça, né? Eu não posso afirmar isso direito mesmo, porque eu não estava presente junto com ele, né? Ele estava apavorado, seu Mané? Branco? Ele estava apavorado, com medo, tremendo, que nem uma vara verde. Tremendo mesmo, com medo, e ficou encolhidinho perto de mim. E daí eu falei pra ele, volta a pescar, né, Zé? Ele chamava Zé Arapuá, né? Ô Zé Arapuá, volta a pescar. Ele falou, não vou voltar mais lá não. E foi encolhidinho, meio... Parece que perdeu um pouco a fala, sabe? E ficou com medo perto de mim ali, e não saiu de perto de mim. Ele sentiu mesmo Não, um empurrão? Bateu um tapa na cabeça dele, né? Acho que até, se eu não estou enganado, até o boné dele foi dentro d'água. E não tinha mais ninguém lá, apenas o senhor e ele? Ele disse que olhou, sondou, mas não viu mais ninguém. Depois disso, como é que foi passar lá, seu Mané? Então, mas daí depois nós pegamos, já estava quase na hora de vir embora, convidei os outros colegas, aí passamos lá para pegar as coisas dele que estavam embaixo da árvore, do lugar que ele estava pescando, ele estava para do amor de Arranha-Gato. Aí passamos lá, pegamos as coisas, mas nem lá perto ele não quis ir mais. Depois disso voltamos mais vezes lá, mas não pode ser. E ele não queria mais passar lá perto? Não, ficou com medo mesmo. Ficou muito com medo. Muita gente realmente me diz que lá coisas estranhas acontecem, seu Mané, como isso que aconteceu com o amigo do senhor. Tá certo, é verdade. A gente não sabe o que vem a ser essa força maior aí, né? Mas que existe, as coisas existem. Se são fatos, nós não sabemos. Pode ser fruto da nossa imaginação. Mas pode bem ser real, bem real. Pode ser fruto do além também. É bem real, sim. Podem ser fenômenos sobrenaturais. Na hora que ele falou pra mim, eu fiquei até meio... Falei, aí tá com brincadeira comigo, né? Mas depois, na hora que eu vi o estado que ele tava, nervoso, tremendo de medo, né? Aí eu falei, o negócio é feio mesmo.
Tá certo, isso é um fato, Geraldo. O que nós não sabemos é se realmente é fruto da nossa imaginação, da imaginação dos pescadores, ou se realmente é um fenômeno sobrenatural. Será que isso aconteceu? Seu Mané tá aqui para contar. Ele viu o estado que o amigo dele ficou. Muito triste mesmo. É um mistério que ronda essa pequena cidade de Espírito Santo do Pinhal. Com imagens de Rogério Gomes e Wagner Roberto, Bruna Drius para o Balanço Geral. Ninguém da televisão, nenhum apresentador, como eu, investiga tantos casos assim na televisão brasileira. Não tem. Há 7 anos, a gente vai atrás, mais do que de histórias. E eu acredito.